Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para este sabadão, 19 de julho de 2025, para os jogos do Campeonato Brasileiro. Se você curte o mercado de escanteios e chegou nesse vídeo, chegou nesse conteúdo, já aproveita para deixar a sua inscrição no canal, ativar o sininho das notificações e deixar seu like, fortalecer meu trabalho aí com a sua curtida, que é de suma importância também, tá bom? Bom, agora vamos analisar os jogos da grade cheia, Série A, B e C, para a gente estar conversando aqui, batendo um papo e analisando neste sabadão. Bom, então vamos lá, galerinha, retornando aqui para o canal depois de longos um mês sem trazer vídeos por aqui, obviamente pela paralisação que a gente teve aí com a Copa do Mundo de Clubes. Na Copa do Mundo de Clubes a gente só teve ali a Série C para trazer e eu optei por não trazer vídeos aqui nesse período, justamente para trazer quando os campeonatos voltassem, né? Agora a gente tem aí um sabadão cheio de jogos, Série A, B e C, para a gente estar analisando, né, e trazendo de volta os campeonatos que a gente mais gosta e que mais curte e trabalhar em escanteios aqui dentro do YouTube, tá? Bom, a gente começa aqui, pessoal, às 4 horas da tarde com o Fortaleza recebendo em casa o Bahia, né? Duas equipes que estão em lados opostos da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza está dentro da zona de rebaixamento, vice-lanterna da competição, 19º colocado do campeonato neste momento, né? Fortaleza que vive aí vários problemas dentro do clube, né? Acabou de demitir o seu técnico, já contratou um novo treinador e agora tá aí, né, neste momento do Brasileirão, retomando, né, o Campeonato Brasileiro dentro da zona de rebaixamento, que também não é muito difícil se a gente parar para pensar aí no Fortaleza recente, né? O Fortaleza já esteve na zona de rebaixamento nos últimos anos aí e conseguiu sair ao longo do campeonato. É uma equipe que a gente sempre tem que estar atento. Essa equipe do Fortaleza está sempre em ascensão, tá? Pelo lado do Bahia, quarto colocado do Campeonato Brasileiro, mostrando aqui a tabela de classificação para vocês. A gente já consegue ver aqui, ó, que o Bahia é uma equipe que está no G4 classificatório para a Libertadores do ano que vem, né? O Bahia que no meio de semana jogou em casa contra o América de Cali pela Sul-Americana, optou por botar ali um time mesclado para jogar pelo Campeonato Brasileiro esse jogo aí de fora, lá no Castelão, em Fortaleza, contra o Fortaleza, justamente pensando no Campeonato Brasileiro. Deve vir com força máxima aí para esse confronto, tá? 24 pontos, 3 derrotas, 16 gols marcados e 12 gols sofridos. E pelo lado do Fortaleza, 10 pontos, 7 derrotas, 12 gols marcados, 19 gols sofridos. No mercado de escanteios, duas equipes que têm médias bem interessantes para a gente dentro da competição. O Fortaleza, uma média de 12,1 entre marcados e sofridos, sendo uma equipe que marca muito em escanteios, jogando dentro de casa. E pelo lado do Bahia, uma equipe bem equilibrada também, marca em escanteios, cede em oportunidades. 10,3 é a média do Bahia, jogando fora de casa entre marcados e sofridos. Se a gente pegar a linha aqui de oportunidades dessas equipes cumpridas, né, as linhas cumpridas dentro do campeonato para Fortaleza e Bahia, nós temos o over 8,5 cantos, uma linha que me chama bastante atenção, batendo em 90% dos jogos do Fortaleza e em 80% dos jogos do Bahia, tá? 85% entre ambas as equipes. Gosto muito dessa linha aqui, tentar buscar essa linha no ao vivo. Para live a gente tem a linha de over 10 cantos, eu não vou buscar essa linha para live, mas no live me interessa muito essa linha de over 8,5. Então, para Fortaleza e Bahia, acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que eu deixo aí para este confronto. Dando um pulo na Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás recebe em casa o Cuiabá. Duas equipes que estão ali na primeira metade da tabela de classificação, mais precisamente na parte de cima, ali no G5, né? Falamos aqui de um Goiás na vice-liderança do campeonato, com 33 pontos, empatado com o líder Coritiba. E o Cuiabá, que está aqui na quinta colocação do campeonato, um ponto a menos que o Remo, que está na quarta colocação. Duas equipes que brigam ali na parte de cima desse G4, né, que classifica para a Série A do ano que vem. Briga importante, momento importante do campeonato para ambas as equipes. Nós temos duas equipes aqui
que não perderam tantos jogos assim dentro do campeonato. O Goiás perdeu 3 partidas e o Cuiabá 5. 20 gols marcados pela equipe do Goiás, 18 gols marcados pela equipe do Cuiabá, 12 gols sofridos pelo Goiás e 17 gols sofridos pela equipe do Cuiabá. No mercado de escanteios, nós temos um Goiás com a média de 12,1 entre marcados e sofridos, uma equipe que marca muito em escanteios e cede também muito em oportunidades. E pelo lado do Curitiba, nós temos uma equipe que marca muito em escanteios jogando fora de casa e não cede tantas oportunidades assim, uma média de 8,9 entre marcados e sofridos. Para esse confronto aqui, a minha sugestão para vocês é buscar essa linha de over 8,5 cantos também, tá? Bateu em 90% dos jogos do Goiás e em 60% dos jogos do Cuiabá jogando como visitante. 75% para ambas as equipes. Para mim, a minha sugestão é essa aqui, tá? Acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que eu deixo aí para Goiás e Cuiabá. Saindo da Série B e pulando para a Série C do Campeonato Brasileiro, o ABC recebe em casa o Maringá, tá? Nós temos aqui uma disputa de duas equipes que estão lado a lado na tabela de classificação. Mostrando para vocês aqui, nós temos o ABC, mandante desse confronto, com 14 pontos na 14ª colocação do campeonato, e o Maringá na 13ª colocação com 14 pontos também, tá? Nós temos um ABC que venceu 2 jogos dentro da competição e o Maringá que venceu 3, né? Duas equipes que venceram poucos jogos dentro do campeonato e duas equipes que também não perderam tanto assim dentro da competição, tá, pessoal? O Maringá perdeu 4 partidas, o ABC perdeu apenas 2, duas equipes que empatam muito dentro dessa Série C, tá? No mercado de escanteio, nós temos o ABC com uma média de 11,6 entre marcados e sofridos. Jogando dentro de casa, é uma equipe que marca bastante em escanteios e também cede muito em oportunidades. E pelo lado do Maringá, nós temos uma equipe que, apesar de marcar muito em escanteios, cede demais em cantos, tá? Tem a maior média de escanteios cedidos como visitante dentro da competição, uma média de 8 escanteios cedidos pela equipe do Maringá. Cede muitas oportunidades ao seu adversário, tá? Se a gente olhar aqui as linhas compridas dentro da competição, nós temos aqui, falando em estatísticas, um excelente jogo estatisticamente para a gente no mercado de escanteios, né? Vamos ver se isso reflete, obviamente, em campo, né? O over 9,5 cantos bateu em 80% dos jogos para ambas as equipes. O over 10,5 cantos, né? Pensando em uma linha acima, bateu em 60% dos jogos. Ou seja, a gente tem um jogo estatisticamente aqui bom para escanteios, tá? Eu gosto dessa partida aqui para o mercado de escanteios. Duas equipes que estão tentando vencer aí dentro da competição, porque não tem tantas vitórias assim. Então, eu gosto de pensar nesse confronto aqui, é um jogo muito aberto para ambas as equipes, tá bom? Gosto desse jogo para o mercado de escanteios e a minha sugestão é levar para o ao vivo e buscar essa linha de over 9,5 cantos. Então, para ABC e Maringá, acima de 9,5 cantos, mais de 9,5 é o que eu deixo para este duelo. Então vamos lá, galerinha, voltando aqui para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco recebe em casa o Grêmio, duas equipes que estão aí na segunda metade da tabela de classificação, da metade da tabela de classificação para baixo, né? O Grêmio está na 12ª colocação do campeonato, visitante deste confronto, e o Vasco, mandante dessa partida, está na 15ª colocação do campeonato, né? Mostrando aqui para vocês a tabela de classificação para a gente ver, né, como é que tá esses dois times dentro do campeonato. O Grêmio na 12ª colocação do campeonato com 16 pontos, 13 gols marcados e 19 gols sofridos, uma equipe que mais cede gols do que marca dentro da competição. E pelo lado do Vasco, aqui beirando a zona de rebaixamento, 13 pontos conquistados, 14 gols marcados, um gol a mais que o Grêmio e 18 gols sofridos, um gol a menos, né? Um gol aí que sofreu a menos do que a equipe do Grêmio, tá? Esse confronto aqui, essa partida é muito importante para ambas as equipes, visando, obviamente, se afastar dessa zona de rebaixamento. E nós temos aqui médias bem parecidas no mercado de escanteios. Pelo lado do Vasco, a média de 10,6 entre marcados e sofridos. Mesmo jogando como mandante, nós temos uma equipe que cede mais em escanteios do que marca em cantos, como a equipe do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. E pelo lado do Grêmio, uma média aí de 9,6 em escanteios entre marcados e sofridos. É uma equipe mais equilibrada, marca em escanteios quase a mesma quantidade de oportunidades cedidas
em cantos, tá? Para esse confronto, sem muito mistério, eu vou buscar essa linha de over 8,5 cantos, a linha que essas duas equipes aqui mais cumprem dentro do campeonato, tá? Acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que eu deixo aí para Vasco e Grêmio. Ainda pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Mirassol recebe em casa o Santos, duas equipes também, né, que estão ali próximos na tabela de classificação, mas essas duas equipes aqui estão mais próximo de virar a página, vir para a primeira página aí da tabela de classificação do que descer, né? O Santos, né, que até a rodada passada estava próxima ali da zona de rebaixamento, dentro, né, da zona de rebaixamento, agora já está na 13ª colocação do campeonato, para vocês verem como o Campeonato Brasileiro né? É uma competição extremamente disputada. Nós temos o Mirassol com 18 pontos, apenas 2 derrotas dentro do Campeonato Brasileiro, 18 gols marcados e 13 gols sofridos, e a equipe do Santos aqui com 14 pontos somados, 7 derrotas dentro da competição, 12 gols marcados e 14 gols sofridos, um gol a mais sofrido do que a equipe no Mirassol. No mercado de escanteios, nós temos o Mirassol com a média de 10,1, a equipe que marca em cantos e cede também em oportunidades, e pelo lado do Santos também uma equipe da mesma maneira, né? Uma equipe que marca em escanteios e também cede bons escanteios para o seu time adversário, jogando nessa condição de visitante. Nesse confronto aqui, pessoal, sem muito mistério também, buscar a linha que essas equipes mais cumprem dentro da competição, no ao vivo, no live, cotações aí de 1,80. Então, para Mirassol e Santos, acima de 8,5 cantos, mais de 8,5, é o que eu deixo aí para este confronto. E vamos lá, falando de Série B agora do Campeonato Brasileiro, o Avaí recebe em casa o Vila Nova, duas equipes que estão na primeira metade da tabela de classificação. O Avaí é o 6º colocado do campeonato e o Vila Nova está na 9ª colocação na tabela de classificação. Um jogo importante para ambas as equipes, porque apenas um ponto separa essas duas equipes dentro da tabela de classificação. Há pouco tempo eu falei que o Campeonato Brasileiro Série A é extremamente disputado, mas a Série B não fica muito atrás não, né? Se a gente olhar aqui, pessoal, do 4º colocado, que é o Remo, que tem 26 pontos, até o Vila Nova, que é o 9º colocado, são apenas 3 pontos de diferença. Então, muita coisa pode mudar em apenas uma rodada de Série B, né? Então, a gente fala aqui de um confronto muito importante para ambas as equipes, que obviamente precisam de combinações de outros jogos aí que estão acima, né? De equipes que estão acima dessas duas equipes que a gente está falando aqui, mas que podem dormir, podem terminar essa rodada aí, até mesmo dentro do G4, tá? É um jogo muito importante para ambas as equipes. O Avaí é uma equipe que, jogando dentro de casa, é muito forte, mas o Vila Nova, como visitante, é uma equipe que costuma dar muito trabalho dentro da Série B. No mercado de escanteios, 10,8 é a média do Avaí jogando dentro de casa. É uma equipe que mais cede em escanteios do que marca em cantos. E pelo lado do Vila Nova também, tá? É uma equipe que acaba cedendo mais escanteios, inclusive tem uma média altíssima aí entre marcados e sofridos, 12,3, do que marca em cantos, tá? É um jogo para a gente ter muito cuidado, porque a gente está falando de duas equipes que cedem mais do que marcam em escanteios. Então, atenção a esse jogo aqui, se você for acompanhar essa partida no ao vivo, tá? A gente vê que são duas equipes que cumprem as médias aí dentro da competição. O over 9,5 cantos bateu em 80% dos jogos neste confronto aqui, né? 80% para a equipe do Avaí e 80% para o Vila Nova dentro dessa competição, né? E eu gosto de pensar nesse jogo para o mercado dos escanteios, mas deixo essa consideração para vocês aí, já que são duas equipes que cedem mais, tá? Nesse confronto aqui eu vou levar totalmente pro live, totalmente pro ao vivo e buscar essa linha de over 9,5 cantos no live. Então, Avaí e Vila Nova acima de 9,5 cantos, mais de 9,5 é o que eu deixo para este confronto. E chegando aqui ao nosso último confronto deste sabadão, fica por conta de um clássico paulista. O São Paulo recebe em casa o Corinthians, duas equipes que estão aí em lados opostos da tabela. O São Paulo é o 16º colocado dentro da competição e o Corinthians o 9º colocado, mostrando aqui a tabela de classificação e o que interessa, né, esse jogo aí para ambas as equipes. Pelo lado do São Paulo, o mandante desse confronto vai aí, né, lutar para estar longe dessa zona de rebaixamento, justamente em um clássico, né? Mas é um jogo muito importante para o São Paulo, principalmente pensando em se afastar da zona de rebaixamento neste momento. Caso, né, perca esse confronto aí, podem dormir dentro da zona de rebaixamento. Pelo lado do Corinthians, chegar ali, né,
mais próximo do G4 classificatório para Libertadores. Então, a gente tem um Corinthians aqui na 9ª colocação do campeonato com 19 pontos e tenta, obviamente, chegar aqui mais próximo dessa zona aqui que classifica para Libertadores do ano que vem. É um jogo importante para ambas as equipes que visam coisas diferentes, né, dentro do campeonato nesse momento. Para esse confronto aqui, nós temos um São Paulo que tem uma média de 10,4 em escanteios entre marcados e sofridos e um Corinthians com uma média de 8,4. Para esse confronto, a minha sugestão é buscar essa linha de over 8,5 cantos para essas duas equipes que cumprem muito bem essa linha dentro dessa série A, tá? Então, São Paulo e Corinthians acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que fica aí para este confronto. Bom, galera, então é isso. Essas são as minhas considerações para este sábado, voltando aqui para o YouTube, falando, né, desses campeonatos aí, Série A, B e C. Conto aí com a sua participação também direta neste vídeo aqui, deixando a sua inscrição, deixando a sua curtida, deixando seu like, fortalecendo aí com o seu like neste canal, neste conteúdo, se for, né, se fizer sentido para você aí este tipo de conteúdo. E obviamente também aproveito para convidar você a conhecer meu trabalho aí nas minhas outras redes sociais, link na descrição desse vídeo aqui do meu Instagram e também do meu Telegram, tá bom? No mais é isso, nos vemos aqui no nosso próximo vídeo de palpites. Tamo junto!